Se você viu isso, não ignore. Porque algumas coisas não aparecem duas vezes. Alguns sinais surgem uma única vez e desaparecem. E quando você ignora, a vida não repete. Ela cobra. Talvez você tenha sentido isso nos últimos dias. Pequenos acontecimentos estranhos. A mesma situação se repetindo. O mesmo tipo de problema. A mesma discussão. A mesma frustração. Você muda o cenário, mas o padrão continua. Troca de trabalho, mas a sensação é igual. Muda de relacionamento, mas o conflito é o mesmo. Promete que agora será diferente se tudo volta ao ponto inicial. Isso não é coincidência. Existe um padrão se formando. E ele está apontando para você. Não para o mundo. Não para as pessoas. Para você. Pense com calma. Quantas vezes você disse que era azar? Que era culpa dos outros? Que era o momento errado? Quantas vezes você se convenceu de que estava apenas sendo vítima das circunstâncias? Parece confortável acreditar nisso. Parece aliviar. Mas também mantém tudo exatamente como está. Os sinais começam sutis. Um desconforto leve. Uma irritação constante. Uma sensação de estar sempre correndo, mas nunca avançando. Você acorda cansado. Trabalha ocupado. Dorme frustrado. E no fundo sabe que algo não está certo. Mas ignora. Porque encarar o sinal exige responsabilidade. Quando a mesma situação aparece repetidamente, não é o mundo insistindo. É a vida revelando um padrão interno. A forma como você reage. A forma como você decide. A forma como você evita. Talvez o sinal seja a procrastinação que você chama de a esperar o momento certo. Talvez seja a falta de disciplina que você chama de a cansaço. Talvez seja o medo que você chama de a prudência. Você viu isso. E preferiu não interpretar. Toda vez que você evita uma decisão difícil, o sinal se fortalece. Toda vez que você escolhe o conforto imediato, o padrão se consolida. E quanto mais tempo passa, mais caro fica ignorar. A vida não envia avisos com sirenes. Ela envia repetições. Repare nas áreas onde você mais reclama. Onde existe mais frustração. Onde sempre há conflito. Aquilo não é aleatório. É reflexo. E aqui está a virada que quase ninguém aceita: o sinal não está no que acontece com você. Está na sua reação ao que acontece. Duas pessoas passam pela mesma situação. Uma cresce. Outra se revolta. Uma aprende. Outra culpa. A diferença não está no evento. Está na mente. Se você viu isso, o desconforto, a repetição, o padrão, significa que sua mente já percebeu algo que você ainda não teve coragem de admitir. Talvez seja falta de autocontrole. Talvez seja impulsividade. Talvez seja ausência de limites. Talvez seja indisciplina silenciosa, disfarçada de cansaço emocional. O sinal revela onde você precisa ficar mais forte. E força não nasce do conforto. Nasce da decisão. A decisão de interromper o padrão. A decisão de assumir responsabilidade. A decisão de parar de esperar validação externa. Você não controla tudo o que acontece. Mas controla a interpretação. Controla a resposta. Controla a atitude seguinte. Se o mesmo problema aparece, mude sua reação. Se a mesma crítica dói, fortaleça sua mente. Se o mesmo erro se repete, aumente sua disciplina. Sinais não são punições. São instruções. A maioria ignora. Continua reclamando. Continua repetindo. Continua dizendo que a vida é injusta. Poucos param. Observam. Ajustam. Evoluem.
Existe algo poderoso quando você começa a interpretar os acontecimentos como feedback, não como ataque. O fracasso deixa de ser humilhação e passa a ser informação. A rejeição deixa de ser ferida e passa a ser filtro. A dificuldade deixa de ser obstáculo e passa a ser treino. Mas isso exige autocontrole. Exige a capacidade de não reagir no impulso. De não responder no calor da emoção. De não fugir quando a pressão aumenta. Porque toda vez que você reage no automático, o padrão se reforça. Toda vez que você respira, observa e escolhe conscientemente, o padrão enfraquece. O sinal está ali para revelar onde sua mente ainda não está treinada. E mente fraca interpreta tudo como ataque pessoal. Mente forte interpreta como oportunidade de ajuste. Pergunte a si mesmo, o que está se repetindo na minha vida? Onde está o ciclo? Qual é o comportamento que eu continuo justificando? Talvez seja o excesso de distrações. Talvez seja a falta de planejamento. Talvez seja a necessidade constante de aprovação. Talvez seja o medo de parecer insuficiente. Se você viu isso, não o ignore. Porque ignorar é escolher continuar no mesmo lugar. Existe um momento em que a consciência surge. Um instante silencioso em que você percebe que não pode mais fingir que não viu. Esse momento é decisivo. É desconfortável. Mas é libertador. Porque a partir dele, você não pode mais culpar a ignorância. A verdadeira mudança começa quando você aceita que o padrão é seu. Que a reação é sua. Que a responsabilidade é sua. E responsabilidade não é peso. É poder. Quando você assume o controle da interpretação, assume o controle do significado. E quando controla o significado, controla suas ações. Disciplina não é sobre motivação. É sobre repetição consciente. Autocontrole não é sobre nunca sentir raiva ou medo. É sobre não permitir que esses sentimentos comandem suas decisões. O sinal não veio para te assustar. Veio para te acordar. E acordar dói. Porque exige abandonar desculpas. Exige admitir falhas. Exige mudar hábitos. Exige enfrentar o próprio reflexo. Mas é exatamente aí que a força se constrói. Imagine continuar ignorando. Imagine repetir os mesmos ciclos por mais 5 anos. A mesma frustração. O mesmo arrependimento. A mesma sensação de potencial desperdiçado. Agora imagine interromper hoje. Ajustar hoje. Decidir hoje. O evento pode não mudar imediatamente. Mas sua postura muda. E quando a postura muda, o padrão começa a quebrar. Você não precisa de um grande sinal sobrenatural. Precisa de atenção. Precisa de honestidade brutal consigo mesmo. Precisa de coragem para agir diferente quando tudo dentro de você quer reagir igual. O verdadeiro significado nunca esteve no que você viu. Está no que você faz depois de ver. Esse é o ponto que separa quem evolui de quem repete. Se você chegou até aqui, não é por acaso. É porque alguma parte sua reconheceu o padrão. Reconheceu o desconforto. Reconheceu a necessidade de mudança. Agora a decisão é simples. Não fácil. Mas simples. Continuar reagindo como sempre reagiu. Ou assumir o controle da própria mente. Interprete os sinais. Domine sua mente. E se você quer aprofundar ainda mais essa capacidade de controlar sua reação antes que ela controle você, assista ao próximo vídeo que está aparecendo agora na tela. Ele vai mostrar como fortalecer sua mente nos momentos de pressão e impedir que padrões antigos voltem a comandar sua vida. Não interrompa o processo aqui. Continue.